É chegada a hora de ver com vocês a respeito das kavanot. Esta palavra em hebraico, no plural, significa intenções. No singular se diz kavaná. A intenção são os pensamentos e os sentimentos que nós colocamos como substância para as nossas orações e também para as bênçãos que nós fazemos ao ter proveito de algo no mundo ou ao avistar algum fenômeno natural ou antes de cumprir um mandamento da Torá. O assunto das kavanot é tão importante quanto a própria ação que nós realizamos. Entenda bem isso, meus amigos. Um copo nunca está vazio. Ou seja, se nós não preenchemos os vasos que Hashem nos dá com a substância que nós desejamos, eles serão preenchidos pelo vazio, em hebraico halal. Este vazio é a habitação das klipot, as 10 esferas do outro lado, Chokhmah, Binah, Vedaat, chamadas de Gimel, Klipot, Tumeot, as 3 cascas totalmente impuras. E, por fim, a Klipá Malhut, que engloba todas as 7 Klipot, chamadas de Klipot Nogá, as cascas que também têm alguma Kedushá, alguma centelha de santidade dentro de si, sendo possível elevar esta centelha, quebrar estas cascas espirituais e elevar as centelhas. Agora, das 3 chamadas Gimel, Klipot, Tumeot, Chokhmah, Binah, Vedat, das Klipot, são cascas espirituais cujo conteúdo espiritual que foi aprisionado ali dentro não pode ser elevado, seja através de oração, seja através de estudo de Torá, seja através de bênçãos. Não é possível elevar este conteúdo. Em outras palavras, nós precisamos preencher as nossas bênçãos com as intenções corretas, para que elas tenham substância, para que elas tenham efeito, para que elas sejam consideradas diante do nosso Criador. Para que nós não sejamos como aqueles que estão descritos pela profecia de Isaías. Hashem fala pela boca do profeta, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: E disse Hashem, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Coração é uma referência às kavanot, às intenções, à substância que nós colocamos nos vasos espirituais, nas bênçãos, nas orações, no estudo da Torá. E nós podemos ampliar este conceito, na verdade, para tudo em nossa vida. Se nós reconhecemos que Hashem e o mundo são uma coisa só, que na verdade tudo o que existe, e eu falo tudo, é tudo literalmente, as paredes que nos envolvem não estariam de pé se não fosse pelo dito de Hashem, pela palavra de Hashem. Com base nesse conhecimento, acredito que você consegue entender a importância de se ter kavaná, de se ter intenção apropriada no momento em que se estiver rezando, estudando a Torá, fazendo uma bênção ou estendendo para qualquer ação do nosso dia a dia, recordando a grandeza de Hashem, recordando que Hashem tem poder sobre tudo, que tudo pertence a Hashem, Hashem é o dono de todo o mundo. Quando a gente coloca Hashem à frente de nós mesmos, ou seja, quando nós delegamos a Hashem o poder, o controle, quando nós acreditamos que tudo pertence a Hashem, então nós nos tornamos anulados para Hashem. E nós receberemos diretamente da sua providência divina o sustento e tudo aquilo que nós precisamos. A Kavaná é o direcionamento dos pensamentos, dos sentimentos e dos sentidos corpóreos em uma só direção. Ou seja, a Kavaná tem 3 camadas distintas. Primeiramente, nós precisamos cultivá-la em nossos pensamentos. Antes de rezar, antes de pronunciar as bênçãos, antes de cumprir o mandamento da Torá, nós precisamos refletir sobre a grandeza de Deus em nossos pensamentos. Nós precisamos entender qual é o sentido das palavras que nós estamos pronunciando. Nós precisamos reconhecer em nossos pensamentos, antes de mais nada, que Deus é o dono de todo o universo, que Deus provê a todas as criaturas do universo, que Ele governa a todas elas e que todo o mundo, tudo o que existe, está anulado para Ele. Cultivando a Kavaná em seus pensamentos, naturalmente nascerá os sentimentos de amor
isso é, o sentimento de devoção para Deus, de reconhecimento da sua majestade, como também o sentimento de temor, o sentimento de reverência, quando você reconhece que Deus é justo e que ele faz justiça no mundo. Deste modo, naturalmente, os sentimentos serão refletidos para os sentidos corpóreos. A pessoa pode se arrepiar, a pessoa sentirá o seu corpo mais leve, ou seja, este é o momento ideal onde ela se torna um pilar de conexão dos mundos metafísicos com o nosso mundo, um pilar de conexão para fazer descer ao nosso mundo bênçãos de todos os níveis espirituais que ela consegue acessar através da sua Kavaná. Quanto maior a sua Kavaná, melhor a sua conexão com os mundos espirituais e maior a sua capacidade de fazer descer para este mundo as bênçãos, os tesouros que estão guardados para ela nos mundos superiores. Com nossos pensamentos direcionados para Deus, com a intenção apropriada antes de recitarmos as bênçãos, nós tornamos nosso coração um utensílio para os sentimentos de devoção, amor a Deus, como também de reverência, de temor a Ele. Deste modo, o nosso corpo se torna uma carruagem divina para a nossa alma, que é, em essência, uma partícula do próprio Deus dentro de cada um de nós. Então, a Kadosh Baruch Hu abençoa o próprio alimento através do nosso corpo, através da carruagem divina que o nosso corpo se tornou. Isto porque nós cultivamos a Kavaná apropriada antes de recitar a bênção. Cada uma das palavras das bênçãos, quando nós recitamos na língua sagrada, Baruch Atah Hashem, e assim por diante, elas devem ser preenchidas com a Kavaná que a pessoa consegue cultivar dentro de seus pensamentos e dentro do seu coração. É claro, pessoal, que este é um exercício para todos os dias, dia após dia, ano após ano, década após década, a pessoa vai aperfeiçoando a qualidade, a sua sensibilidade em relação à Kavaná, em relação à meditação, à contemplação e à pronúncia também de cada uma das bênçãos. O ar que sai da boca da pessoa e as palavras na língua sagrada que formam o corpo da bênção recebem a sua substância, a sua alma, através da Kavaná. Eu selecionei duas maneiras simples da gente entender qual é a relação entre a intenção e a ação que nós fazemos. Muito bem, vejamos o exemplo da lua e do sol. Assim como a lua precisa receber a luz do sol para iluminar durante a noite, de igual maneira, pessoal, nossas bênçãos, nossas ações do mundo, as orações, o estudo da Torá, precisa receber a luz das nossas intenções, a intenção apropriada de servir a Deus, com os nossos sentimentos de devoção e reverência, com os nossos pensamentos claros de que Deus é o governante, é o dono de todo o mundo. Desta maneira, cultivando a Kavaná, nós fazemos com que nosso estudo, nossa oração, nossa bênção, a nossa mitzvah seja bem-sucedida, que ela seja efetiva, que ela seja uma kedushá, uma santidade no mundo. E assim nós nos tornamos um pilar de conexão, de fato, entre os mundos superiores e o nosso mundo. O segundo exemplo que eu trouxe para explicar esta relação entre intenção e ação é o exemplo da mãe e do pai. Assim como o útero da mãe precisa receber a gota seminal do pai para gerar uma criança, de igual maneira, as palavras, vogais, cantilações, o ar que sai da nossa boca, tudo isso é a materialidade, é o útero das nossas bênçãos, que precisam ser preenchido com a gota seminal, que significa a influência, a luz de nossas kavanot, de nossas intenções, que farão com que seja possível que nossas bênçãos gerem um filho, ou seja, que as bênçãos sejam efetivas para quebrar as cascas espirituais, elevando as centelhas divinas que estão aprisionadas neste mundo e também para trazer bênçãos dos mundos superiores
para o nosso mundo, anulando maus decretos, cancelando todos os julgamentos.